Olá, boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, onde a gente fala aqui sobre alimentação infantil. Então, boa tarde para vocês que estão chegando aqui agora. Bora começar nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Nutri e falo aqui sobre alimentação infantil e alimentação da mãe. E hoje, segunda-feira, a gente vai começar com uma série aqui de aulas sobre introdução alimentar. Toda segunda-feira e toda quarta-feira a gente vai estar falando aqui sobre introdução alimentar. E hoje eu vou começar do início para vocês sobre introdução alimentar, todo passo a passo. Então a gente começa hoje a série 1, aula 1 de várias aulas que a gente vai ter aqui sobre introdução alimentar. Então você que está chegando aqui agora, que tem bebezinho aí que vai entrar na introdução alimentar ou que já está na introdução alimentar e você precisa aí tirar algumas dúvidas, aqui é o lugar, tá bom? Então todos os dias a gente está por aqui, né? Lembrando que a partir de agora eu vou estar aqui sempre à 1h da tarde. Você que me viu sumida, porque realmente meus compromissos da manhã estavam me impedindo de estar fazendo lives aqui com vocês toda manhã. Caiu um negócio aqui atrás. Tá vivo o livro aqui atrás. Então, agora a gente vai ter que fazer a partir da 1h da tarde. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Nossa conversa aqui da tarde. E o assunto da gente hoje aqui, segunda-feira, é sobre introdução alimentar. Então, boa tarde para você que está chegando agora, tá bom? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Rosimeire. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Nerli. Boa tarde, Jennifer. Jesus. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Segunda-feira. Como que vocês foram de Páscoa, né? Que Jesus abençoe vocês grandemente. Então, sem mais delongas, vamos logo começar aqui com a aula de hoje. Então, eu quero começar falando para vocês o que é introdução alimentar, para vocês entenderem aqui o que é introdução alimentar, o objetivo da introdução alimentar. Qual que é o momento adequado? Quando eu começo essa introdução alimentar? O que se recomenda ao Ministério da Saúde e à OMS? Qual que é a recomendação que eles dão, né? E quais são as dicas que eu vou dar para você aqui hoje? Esse é o meu presente de como agir aí quando começa a criança a recusar os alimentos. É porque acontece recusa aí alimentar durante a introdução alimentar por vários motivos. Eu vou dar dica do que você pode fazer, tá bom? Então bora lá que o nosso tempo passa rápido, então sejam muito bem-vindos. Eu peço que vocês que estão aqui já curte, sobe o coração aqui para mim e já compartilha aqui, essa nossa live aqui para outras mamães. E você aqui que está chegando agora, que precisa de ajuda, ou se não quer adquirir o livro lá meu de introdução alimentar, o link dos meus contatos e do livro está aqui no meu perfil, tá bom? Lá tem todo o passo a passo. Eu fiz um guia completão para você que está começando a introdução alimentar e que tem bebê de 6 meses a 2 anos com preço, menor do que o valor de uma pizza, que vai te ajudar bastante, tá bom? Se precisar falar comigo, lá está o meu contato no link também, tá bom? Então, bora lá. Gente, o que é introdução alimentar? Introdução alimentar parece às vezes que a gente passa desapercebido, mas é um momento muito importante na vida do bebê. É uma fase super importante. Por quê? Quando eu começo aí a partir dos 6 meses, quando eu inicio a introdução alimentar, essa criança também vai iniciar um novo aprendizado, que é comer. Até o momento, essa criança ela não sabe o que é comer, ela só sabe o que é mamar. Então, o que na prática é introdução alimentar, Quando chega a 6 meses, o que é introdução alimentar? Introdução alimentar é quando essa criança, além do leite materno ou a fórmula infantil, ela é apresentada, ela começa a receber os alimentos sólidos, que é a comida, Então, essa criança, ela passa a receber o leite materno e passa a receber também os alimentos sólidos. Então, é uma fase de exploração de alimentos.
É uma fase que o bebê vai provar vários sabores, é um momento que o bebê vai provar várias texturas, né? É um momento que ele vai aí de descobertas, a gente fala, de aprendizado, de formação do paladar. Então, isso é a introdução alimentar. Um resumão, a criança passa aí dos alimentos líquido, né? Que seria o leite materno, a fórmula infantil, passar para o pastoso, que são os alimentos amassados, né? De forma aí, amassados uns com garfo, se não corte BLW, e ele definitivamente lá depois de um ano chegar aí com os alimentos, os grãos normais aí do padrão de todo adulto come. Então ele passa por uma fase, ele vai devagarzinho até conseguir comer os alimentos da forma que o adulto come, um grão inteiro, de um feijão, de um arroz, sem estar amassado, mas sim com cortes, né? Sim cortado em rodelinho ou fatiado. Tá bom? Então, isso é a introdução alimentar. E para quem às vezes, né, não leva tão a sério essa fase, essa que é a fase que eu vou definir como que o meu bebê, como que a minha criança vai crescer lá depois, lá na frente. Como que ela vai se desenvolver? É aqui na introdução alimentar, porque os alimentos que ela vai aprender a comer são alimentos essenciais para ela se desenvolver, para ela crescer, para até mesmo para a inteligência do bebê, para ela ter saúde, entendeu? Então, é aqui na introdução alimentar que eu vou estar definindo isso. Como que eu vou definir isso, pessoal? Quando a criança aprende a comer todos os alimentos que ela necessita, que o corpo dela precisa para crescer e se desenvolver, ela deslancha, ela vai embora. Então, a fase da introdução alimentar é que vai me dizer: ah, mas se eu fizer errado depois, dá para consertar? Dá. Mas você já viu um remendo ficar igual ao novo? Não, né? Então você tem que aproveitar esse momento, tá? Pessoal, eu vou conversando com vocês, vou tirando dúvida. A Andera, né? Andera está com uma dúvida aqui. A gente vai conversando, daqui a pouco eu já venho tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vocês têm dúvida, pode colocar aqui que depois eu respondo todas para vocês, tá? Então, a gente tem que perceber, criar, né? Colocar na nossa mente que quando a criança chega aos 6 meses, nós precisamos dar uma atenção redobrada para essa criança e atender todas as necessidades que ela necessita e o que precisa ser feito. A gente não pode burlar as regras. A gente não pode deixar de dar importância para a introdução alimentar. A gente não pode pular uma refeição para a criança, estou falando de crianças mais velhas. A gente não pode falar, olha, a criança não quer comer, então vou dar um leite para suprir essa necessidade, sendo que a criança precisa aprender a comer. E aí eu vou lá, fico dando uma mamadeira para ela, para a criança comer. Ah, ela não come, eu vou dar uma mamadeira. Ah, eu saí de casa, esqueci a papinha, eu vou dar uma mamadeira. Então, você está sabotando a introdução alimentar do seu bebê, tá? Então, essa fase aí de descobertas, você precisa, que eu falo para vocês, dar um leque ampliado para a criança explorar. Jesus! Vocês viram? Tá repreendido. Deixa aqui, depois eu pego, né? Acho que aquele livro ali quis ficar aqui, né? Em nome de Jesus. Sai pra lá! Eita! Ai, desculpa. Achei engraçado um terremoto de livro. Ai, não aguento. Peraí, deixa eu me recompor, que eu achei hilário. Nunca caiu o livro aqui, gente. Nunca. Primeira vez, olha que tem um negocinho de livro aqui. Nunca caiu. Ai, meu Deus, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Vamos embora, vamos continuar. Ai, Jesus, desculpa, gente, mas não aguentei. Muito engraçado agora. Caí aqui. Então, gente, vocês conseguem entender que é nessa fase que eu vou ensinar meu filho a comer, o que ele precisa comer? É aqui, é nessa fase, tá? Então, às vezes, se eu falar assim, depois eu tento, tá difícil o bebê aceitar. Não, você precisa continuar ensinando, tá? Que a introdução alimentar, a criança não aprende a comer. Não aprende a comer assim, já sei. Você coloca a comida no pratinho e ele vai comer. Não, você tem que ensinar. Tá repreendido isso mesmo. Ai, Jesus, olha.
fumaça. Só pelo fogo e fumaça aqui, viu? Ai, gente, pessoal que tá chegando agora, seja bem-vindo. Brígida, é isso aí. Então, vamos continuar aqui para nossa aula, foi demais. A gente precisa sempre se atentar que quando começa a fase de introdução alimentar, eu preciso dar importância devida a isso daí, tá bom? E aí, qual que é o objetivo aí da introdução alimentar? Então, quando eu começo a introdução alimentar, um dos objetivos principais aí da introdução alimentar é ensinar a criança a comer. Ensinar a criança que tem várias texturas de alimentos. Ensinar a criança que tem vários sabores dos alimentos. Que ela vai provar vários sabores, que ela vai provar adocicado, que ela vai provar amargo, que ela vai provar azedo, que ela vai provar ardido, que ela vai provar salgado. Esse é um dos objetivos da introdução alimentar. Aprender a comer, que ela vai ter uma textura de uma carne que é fibrosa, que ela vai ter textura de uma batata amassada que é mais, um purê, que ela vai comer um pedacinho de manga, vai ter fibras. Esse é o objetivo da introdução alimentar. Que ela vai ter vários tipos de folha, a couve é mais dura, a alface é mais mole, na hora que você foi ali e dá para essa criança. Então, ela vai começar a aprender. Então, esse é o objetivo principal. Então, se você começa a introdução alimentar achando que a partir desse momento, esses alimentos vai aí alimentar, encher a barriguinha do seu bebê, você está completamente enganada. Você vai entrar em paranoia, mãe. Porque o objetivo da introdução alimentar não é aí a quantidade que seu bebê vai comer, mas sim a qualidade que seu bebê vai comer. E você precisa estar ciente disso para você não se frustrar. Parece que não, mas muitas mães me procuram desesperadas, querendo saber o quanto que a criança precisa comer, porque acha que a criança está comendo pouco. E a criança come pouco na introdução alimentar. Primeiro que o estômago dela é pequenininho. Ela vai comer no início aí 2 colheres de sopa no total. Por exemplo, 2 a 3 colheres no total de todos os grupos alimentares que você tem que colocar lá. É isso aí, se ela comer isso, tá beleza. Nossa, uma beleza, entendeu? Então, tá ótimo demais. Então, a gente precisa se atentar a isso. Então, eu vou estar começando a fornecer nutrientes que é necessário para essa criança, para ela se desenvolver, para ela crescer saudável. Então, a partir daí, ela, além do leite materno, ela precisa de alguns nutrientes, mas você tem que ter em mente que o leite materno e a fórmula infantil segura a onda até 1 ano, para ela poder aprender a comer tranquilamente, sem estresse, sem desespero, sem ter que socar a comida para a criança. A criança tem que ficar à vontade, gente. A gente precisa se atentar a isso, bom? E aí, quando eu começo a introdução alimentar e eu dou muita variedade de alimentos, eu consigo aí verificar se tem algumas ocorrências de alergia nessa criança. Então, tem alguns alimentos que vai provocar alergia nessa criança ou não? Tem alguns alimentos que não são recomendados antes de 1 ano por diversos fatores. Ou por ser muitos alergênicos, ou por poder causar alguma doença na criança, que é o caso do mel, por causa de algumas bactérias. Tá? E tem alguns alimentos que são alergênicos, mas que é importante você já expor a criança, porque quanto antes expor, a criança já começa a criar anticorpos disso aí, entendeu? E você já também sabe, então é importante a gente já começar. E aí, a introdução alimentar, eu que vou formar. Você entende a responsabilidade que você tem? Você consegue entender que é você que vai formar o paladar do seu bebê? Você tem consciência disso? Que é você que vai formar o paladar do seu bebê? O que ele vai comer no futuro, os gostos e preferências que ele vai ter no futuro, está sob a sua responsabilidade? Você tem essa noção? Isso é muito importante. Você tem essa consciência que aquilo que você fizer com o seu bebê é aquilo que ele vai ser dali para frente, depois da introdução alimentar? E até a sua vida adulta, ele vai carregar essa herança que você vai dar para ele na introdução alimentar? Já parou para pensar nisso? Então, se você
fazer uma introdução alimentar, que é ensinar seu bebê a comer, oferecendo para ele diversos alimentos. Esses alimentos são alimentos já ali que Deus criou para todo mundo comer, para o corpo humano comer, que são 5 grupos alimentares ali para essa criança comer, e tem as frutas junto. Se você começar a oferecer isso para essa criança da forma correta, igual eu ensino todos os dias para vocês, igual eu ensino nos cursos, nas consultorias, no meu livro, essa criança, você vai fazer criar uma base de dados no cérebro dessa criança, no paladar dessa criança, e ela vai levar isso pro resto da vida dela. Ela pode até depois comer uma coisa ou outra, mas ela vai voltar na estrutura que você formou para essa criança, gente. Você tem que entender que a introdução alimentar é o pilar que você está formando para essa criança. É o pilar, é a base que ela vai carregar para a vida toda, está na introdução alimentar. Se você não tiver essa consciência de quanto é importante, você vai se deixar sabotar pelas coisas mundanas que estão ao redor. Pelas propagandas, pelas publicidades, pelos pitacos de amigos, parente, família, né? Até mesmo por profissionais, por pessoas de Google aí falando, faz papinha disso, bolinho para 8 meses. E não tem nada disso na introdução alimentar até 1 ano. Não existe isso. O que existe é a criança comer os alimentos dos 5 grupos alimentares. E lá nos 5 grupos alimentares, tá falando de cookie, de bolinho, né, gente? Lá nos 5 grupos alimentares, quando fala 5 grupos alimentares que o bebê precisa comer, lá tem bolinho, lá tem danoninho de inhame, lá tem cookie, lá tem mingau, né? Não tem. Lá tem o quê? Os grupos separados dos alimentos e a forma de oferecer separadamente para essa criança comer. Até 1 ano. Depois de 1 ano, algumas coisas eu coloco, outras coisas não. E continua a mesma regra dos 5 grupos alimentares em todas as refeições. E daí para frente, sempre, gente, sempre, 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 sempre. O máximo que eu puder. Eu só vou pular depois da introdução alimentar algumas coisas só. Entendeu? Algumas coisas. Ah, hoje é final de semana, eu vou fazer um macarrão, mas eu sempre coloco ali alguma coisa nutritiva, uma salada nutritiva. Mas depois da introdução alimentar, depois dos 2 anos, gente. Mas eu sempre vou estar ali trazendo a regra, entendeu? Vocês precisam estar atento a isso. Fala-se muito, tem muitas receitas. O que acontece? Uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça. Bebê na introdução alimentar não precisa de receitinha, não. Tá? Ah, tô te vendendo livro de receita, Não! A receita disso, 1000 papinhas, 30 papinhas, né? Pessoas que não é nem profissionais da área. Ai, vai lá, olha, 10 receitinhas, né? Para você fazer pro seu bebê na introdução alimentar. Cai fora! A criança não precisa de receitinha até 1 ano na introdução alimentar. Ela precisa provar os alimentos da forma que eles são. Ela precisa provar o chuchu da forma de chuchu, cenoura da forma de cenoura, brócolis da forma de brócolis, arroz da forma de arroz, feijão da forma de feijão, carne da forma de carne. É isso que ela precisa aprender. Alface na forma de alface durante a introdução alimentar até 1 ano. Ela não precisa aí de receitas compostas. Porque quando eu dou uma receita composta para a criança, o que é uma receita composta? Eu uno os ingredientes, processo ele e vira uma coisa só, como um bolinho, como o Danone de inhame. Que eu já vou trazendo uma mensagem subliminar para a criança. Danoninho, já vou deixando essa mensagem subliminar dela. Danoninho de inhame. Quando ela cresce, vê Danoninho na prateleira. E ela vai começando, sem perceber, você vai colocando na sua cabeça Danoninho. Para de taxar.
Inhame é inhame, dê inhame para comer. Dê um inhame para comer, dê um morango para a criança comer. Entendeu? A criança precisa comer isso individualizado. Ah, mas eu não gosto, mas você não gosta. O seu bebê pode gostar. O seu bebê vai gostar se você ensinar. Tudo que a gente treina o paladar, a gente aprende a comer e a gostar. Agora, se você for, gente, pelo seu paladar, pelo que você gosta, o seu bebê vai comer aquilo que você come. Como que anda a sua alimentação? Fala pra mim. Como que anda a sua alimentação? Você come saudável? Você come verdura? Você come porções de frutas? Quantas frutas você come por dia? Quantas verduras você come por dia? O que tem no seu prato? Você vai ensinar seu filho a comer baseado no seu paladar, naquilo que você come, naquilo que você gosta? O que você gosta? O que você come? Você é uma pessoa que está dentro do peso? Ou você briga com a balança o tempo todo? Você é uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer? Você é uma pessoa que tem dificuldade de comer frutas, verduras, legumes? Quais são os seus hábitos saudáveis? Você tem que prestar atenção, porque você é exemplo. E se você tem essas dificuldades e ainda assim quer seguir o seu paladar para ensinar o seu filho a comer, ele vai ter os mesmos problemas que você enfrenta hoje lá na frente. E, na minha opinião, a gente sempre quer que a nossa geração, que vem depois de nós, que são os nossos filhos, nossas heranças, se saiam melhores que nós. Então, se a minha alimentação não foi legal, eu quero que meu filho tenha uma alimentação melhor do que eu. Eu não tive uma alimentação legal. Minha introdução alimentar foi baseada na maioria de vocês aqui, que tem minha faixa etária de idade. Com açúcar, com engrossante, entendeu? E que a gente tem o paladar viciado e a gente tem que trabalhar isso diariamente. Pra gente, hoje, conscientemente, eu não como alguns alimentos porque eu uso a minha consciência, não meu paladar. Porque se você começa a ingerir açúcar, o paladar já vem a lembrança da célula ali, tum! Você começa de novo no açúcar. Então, você tem que colocar isso em mente, pessoal. O que você quer para o seu filho? Não é o seu paladar. Aqui que a gente está falando, é o paladar do seu bebê. Que neste momento tá branquinho, sem nada. Para você começar a colocar tudo ali que a criança precisa. Então faça bem feito. Coloque um maior leque possível de alimentos. Amplie ali muitas verduras, variedades de verduras, de legumes, de tubérculos, que são as batatas, mandiocas, mandioquinhas, inhame, cará. De leguminosas, não dê só feijão, dê lentilha, dê ervilha, dê grão de bico, todos os tipos de feijões da sua região. Dê todos os tipos de carne para essa criança, até fígado, dê para essa criança comer. Frutas, todas as frutas, você pode dar todas as frutas para essa criança comer, não tem essa de azeda, não tem essa de ácida, não, ela pode comer tudo. Entendeu? Dê para essa criança comer, evite os alimentos que estão aí, os brancos, né? Evite os alimentos brancos para essa criança. O que é alimento branco aí que a gente tem muito para dar para a criança? Evite o arroz branco para essa criança. Mas é caro o arroz integral, mas é só para o seu bebê. 1 quilo de arroz você faz muita comidinha para o seu bebê, até quase 1 ano. Por quê? Para que você ensine ele o melhor para ele. Você entendeu? Que uma vez que ele aprendeu a comer, ele não vai se desviar. Ele volta. A base ali está fortalecida, está firme na rocha. Né? Igual quando a gente se fortalece na rocha do Senhor Jesus. A gente não se desvia porque a gente está na rocha. Entendeu? Não na areia. Então você tem que fazer isso com a alimentação do seu filho. Tá, gente? E quando eu vou estar começando essa introdução alimentar? Gente, essa introdução alimentar precisa começar aos 6 meses. Este é o momento adequado para iniciar a introdução alimentar. Quando essa criança fizer 6 meses. E por que eu só inicio a introdução alimentar com 6 meses? Porque aí
que o sistema digestivo da criança vai estar maduro, suficiente para receber os alimentos. É aí que ele vai estar desenvolvido, porque não está ainda, tá? Antes dos 6 meses, não está pronto, não está tudo terminado, desenvolvido para a criança receber os alimentos sólidos. Quando eu faço isso antes, eu estou forçando a natureza, estou forçando a barra. Isso não é legal para a criança. Então a gente precisa aí respeitar o ritmo do bebê e do seu desenvolvimento humano. E tem bebês que tem, né? Cada bebê é único. Tem bebês que já vai estar com sinais de prontidão com 6 meses. Tem bebês que com 6 meses ainda não vai estar. Tem bebês prematuros que ainda vai precisar de mais alguma coisinha, entendeu? Mas precisa ter 6 meses os sinais de prontidão. E o pediatra vai te ajudar a dizer para você se sim ou se não, como que está. E aqui a gente também vai te falando todas as vezes que você está aqui com a gente, você vai aprendendo e você vai saber quando chegar a hora do seu bebê comer. Entendeu? Quem tá aqui agora começando a achar que a Nutri é brava, não sou, tá, gente? Mas o assunto é sério, tá? Então a gente precisa começar a introdução alimentar com 6 meses. A recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, são com 6 meses a introdução alimentar ali feita de forma gradual, né? Inicia com a oferta dos alimentos líquidos, o que é? Inicia com o quê? Com leite materno, fórmula infantil, depois vai para o pastoso, que é os alimentos amassados ou bem picadinhos, ou em forma BLW, que é um outro método. Eu não trabalho com esse método, eu gosto de trabalhar com o participativo, pertinho do bebê, amassado e separado. É isso que eu ensino para as mamães nas consultorias e lá no meu guia que eu fiz para vocês, tá bom? Então, eu ensino assim. E depois de um aninho, perto aí, quando a criança começa a desenvolver 8, 9, 10 meses, já começa com os pedaços. E depois de um aninho, a criança já está apta a comer os alimentos da família com os grãos inteiros. Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Entendeu? Mas para essa criança conseguir comer, mastigar um grão de feijão, um grão de arroz, um pedacinho de carne com 1 ano, eu preciso fazer uma introdução alimentar bem feita, correta, com evolução de textura, ensinando essa criança a comer os alimentos, ensinando essa criança a mastigar e engolir. E como que eu faço isso? Eu sou o exemplo. E as texturas vão me ajudar nisso. Então, se eu fico com medo e não vou evoluindo com segurança, gradativamente essa textura, e o que é essa textura? Se tá bem amassadinho, eu vou amassar menos. Com 8 meses já é para a criança estar com movimento de pinça e eu cortar pequenos pedacinhos para ela mesmo pegar com a mãozinha e levar até a boca dela. E eu vou evoluindo, aumentando esses pedacinhos conforme ela vai me mostrando que ela já está se saindo bem. Com 1 ano, ela já vai começar a conseguir mastigar bem, né? Fortalecer aqui a parte dela do maxilar, já vai estar fortalecido esse músculo e ela vai conseguir mastigar. Entendeu? Então a gente precisa se atentar a isso, tá? Eu vou estar respondendo as perguntinhas agora no final, tá bom? Aí a gente já tira as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando. Tudo que eu souber, eu passo aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? A gente precisa se atentar a isso. A criança que só ficou no pastoso durante a introdução alimentar, ela vai chegar com 1 ano, não vai conseguir mastigar e não vai conseguir engolir direito, ela vai ter dificuldade. Então, por isso que muitas pessoas falam que o BLW é bacana, porque começa dos 6 meses já com os pedaços, né? E assim ela já começa a aprender desde os 6 meses, mas tem o risco sim de engasgo, tem pais que têm insegurança, tem que ter um acompanhamento médico, ou com nutricionista, ou com o próprio pediatra, para que faça da forma correta. Um exemplo do BLW, a criança tem que pegar o alimento e levar à boca dela. Os pais nunca vão poder pegar esse alimento e colocar ele na boca da criança, porque a criança não vai ter essa segurança, porque está na sua mão.
Entendeu? Então tem toda uma particularidade aí. Só que se eu fizer um método participativo nessa criança, né? E onde, o que é participativo? Os pais participam com o auxílio da colher para dar comidinha para essa criança. E eu evoluir a textura, ela vai se sair tão bem quanto quem começou o BLW. A diferença é que o gráfico delas vão se encontrar lá na frente, né? Que demora um pouco mais para receber os nutrientes, porque ele vai pegando ele mesmo ali. O outro você já auxilia, você já vai ofertando ali separadinho para essa criança todos os grupos e você vai evoluindo a textura. O outro demora um pouquinho para aprender, né? Para pegar, depois engaja. Esse começa já pegando porque você está ajudando, porque já está amassadinho e depois ele vai chegar lá na frente com a evolução de textura. Os dois chegam com 8, 9 meses juntos se você seguir certinho. Tá bom? Então, meu Deus, BLW tem que fazer. Não tem que fazer, você faz se você quiser, porque o participativo também funciona. O que não funciona é o antigo, é a papinha misturada, papinha liquidificada, processada, sopinho, isso daí, tá? Então, participativo não tem nada a ver com isso daí, tá bom? Bom, deixa eu responder aqui, deixa eu ver que tem pergunta aqui, peraí, vamos lá. Andréia. Subindo aqui, Andréia, eu tento dar pedaço para o meu bebê de 1 ano, mas ele gospe sempre. Andréia, o que a gente conversou aqui, precisa ver se você evoluiu textura. Se você não evoluiu essa textura, não foi oferecendo para essa criança, ela vai cuspir porque ela não consegue, ela não aprendeu a mastigar, tá? Então ela não vai conseguir, tá bom? Então tem que ensinar. Tenho uma sobrinha de 2 anos que não sabe mastigar. Minha mãe dava muito triturado. Exatamente, tá? Então, o que acontece? Se a criança tá com essa dificuldade, você vai ter que começar a ensinar. Então, a gente tem muitos profissionais que trabalham nessa área com essa reeducação, ensinar depois de 1, 2 anos, crianças que estão seletivas, 3, 4, 5 anos, a gente precisa começar aí um processo de baixo de novo, é escadinha do comer, começa de novo até chegar na evolução, dá muito mais trabalho, mas consegue chegar. Então se ela gosta porque ela não consegue, coitada, mastigar, ela só está acostumada com o pastoso, que é fácil de engolir, quando chega um pedaço ela não sabe o que fazer, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro e joga fora, tá bom? Vai ter que ensinar de novo, tá bom? Vamos ver aqui, doutor Emerson, a partir de que idade pode introduzir a alimentação vegetariana em crianças? Os exames estão em dia. Olha, na introdução alimentar, eu particularmente, eu não recomendo a criança na introdução alimentar ela ter já uma dieta vegetariana, porque a criança precisa de muita, você precisa da carne, ela precisa da proteína, ela precisa ali do ferro. Então, para a criança se desenvolver, então eu não recomendo criança na introdução alimentar aí você passar ela já para uma dieta vegetariana, né? Então eu esperaria aí um pouco mais porque essa criança vai precisar de suplementação. Então, assim, se eu preciso de uma suplementação, é melhor que eu coma o próprio alimento. Essa é a minha opinião, tá bom? Então eu não recomendo criança na introdução alimentar entrar com uma dieta vegetariana, tá bom? Vamos ver aqui. Meu bebê gosta muito de pegar com a mão para comer. Se gosta muito, Dani, se gosta, é a preferência dele, ele se sente seguro, você se sente segura, deixa, tá bom? Se a criança escolhe pegar com a mão e comer, você deixa. Você só tem que observar para que ela não fique comendo só um tipo de alimento ali do grupo. Por exemplo, a gente tem 5 grupos alimentares, tá? Então, nós temos vários, tem grupo das carnes, a gente tem o grupo dos feijões, dos tubérculos, né? Nós temos as verduras, nós temos os legumes. O que não pode acontecer? Ele gostou de um grupo só, daí ele só vai ali e pega. Aí você tem que ajudar ele brincando e conversando com ele, para que ele venha também pegar os outros, tá bom? Porque precisa formar paladar, ele não pode comer só o que ele gosta, tá? Então, ele gostou só de banana, então deixa ele tá pegando só banana, só banana, só banana. Não. Então, ele precisa provar os outros sabores, porque ele tá aprendendo, é você que tem que conduzir.
Conversando, não brigando, não insistindo, mas conduzir. Mas se ele tá pegando com a mão, ele já tá crescendo e se evoluindo. Então você não vai cortar isso dele, tá bom? Porque lá na frente ele vai começar a fazer isso. Então se ele já está fazendo, você não corta. Mas você tem que o quê? Acompanhe e instrui seu bebê, que ele precisa pegar os outros alimentos também, tá bom? Boa tarde, minha filha tem 7 para 8 meses, como oferto uva, tá? A uva, ela tem um potencial gigantesco de engasgo, assim como o tomate cereja, né? O que a gente precisa fazer? Para ofertar a uva para o bebê, você precisa estar fazendo o corte dela de comprido em 4, né? Então, ao invés de cortar no meio, eu vou estar cortando ela no comprimento. Então, primeiro eu faço o primeiro corto no meio, no sentido do comprimento da uva, e depois eu corto de novo e dou para a criança ali compridinho. Ah, mas aí a criança ela tá no amassado. Você corta dessa forma e tenta amassar um pouquinho ali a uva, tá? Porque é mais difícil. E aí a uva, a uva durinha a gente tá falando. Agora a outra uva que você consegue, né, sair o carocinho, ela entra igual como se fosse o maracujá, porque é molinho, então se você apertar ali, né, pra criança, você der pra ela apertar no pratinho, ou se não você apertar direto assim na boquinha, a uva, ela vai engolir porque é molinho, vai descer, né, liso, não vai parar, tá, não vai engasgar. Agora essa uva fala daquela Niagara, né, que é aquela molinha, né, tem em quase todo lugar. Mas aquela uva Itália, aquelas grandonas, você tem que cortar. O tomate cereja, você tem que cortar no forma de comprimento, primeiro no meio, e depois corta de novo, porque senão fica perigoso para o bebê. Aí você pode até jogar para a criança quando ela tiver mais habilidade, 7, 8 meses, você pode começar a ofertar uva, que daí a criança vai ter um movimento de pinça, aí você faz esses cortes e dá para ela, deixa ela brincar e comer ali tranquilamente, tá bom? Bianca, obrigada pela rosa. Deus abençoe, viu? Minha esposa é pediatra, ela tem acompanhamento com nutricionista pediatra. Eu, como profissional da área também, eu não indico a vegetariana, é minha opinião, tá? Então, assim, vocês, né, se sentem à vontade, mas eu não indico. A criança tem necessidade, né? Ela tem necessidade de comer proteína, tá bom? A criança tem necessidade de comer proteína. A gente há de lembrar, nós somos carnívoros, gente. A gente é carnívoro, a gente tem necessidade de proteína. Então, quando a gente se torna vegetariano, é uma opção nossa de adulto, consciente de adulto. Então, eu não gosto de transferir isso para a criança, porque nesse momento a criança não tem nem como opinar o que ela vai querer ser. Se ela vai querer comer carne ou não. Eu estou impondo isso para a criança. Então, eu acho, minha opinião, a criança precisa comer carne sim. E aí ela lá na frente decide se ela vai querer continuar comendo carne ou não. Não os pais já impondo isso para a criança, né? Então, eu estou impondo isso. Do mesmo jeito que quando eu deixo de oferecer para a criança alguns alimentos porque eu não gosto de comer, e a criança necessita de comer esses 5 grupos alimentares, eu não gosto de salada, eu não dou salada para essa criança, eu estou boicotando, sabotando, impedindo ela de aprender a comer. Agora, depois que eu ensinei ela, fiz o meu papel e lá na frente ela ficou adulta e decidiu não comer salada, é problema dela, mas pelo menos eu ensinei e dei os nutrientes que ela precisava na fase que ela precisava, tá? Então, assim, essa é a minha opinião. Tá bom? Como profissional, é a minha opinião, eu acho assim. E a criança necessita sim, tá? De proteína, tá bom? Obrigada, Bianca. Deus abençoe. Meu bebê de 6 meses aceita melhor fruta do que comida. Faz muito reflexo de gag. Comendo comida, o que fazer? Deixa eu entender aqui, meu bebê, 6 meses, aceita melhor fruta do que comida, faz muito reflexo de gag comendo comida. É normal aceitar mais a fruta, é mais fácil, porque, gente, a fruta ela é mais adocicada e se assemelha mais perto do leite, o sabor. Então, é mais fácil ela querer fruta. A comidinha, tem muitas crianças que têm mais dificuldade e está começando a introdução alimentar. O reflexo de gag é comum acontecer, então o que você pode observar? Você tá dando amassadinho,
Então você amasse um pouco mais com o garfo para ver se ajuda o seu bebê a deglutir e a engolir, tá? Então, e dê um pouquinho menos na colherzinha para comer. E você observa para ver se melhora, porque esse reflexo depois dos 6 meses aí tende a melhorar. Isso vai melhorando, vai melhorando. Isso é uma defesa da criança natural, né? Inclusive tem muitos pais, né? Você tem consciência que é reflexo de gag, tem muitos pais que ficam em desespero achando que tá engasgando. E essa é uma defesa natural da criança, né? Acontece muito com verdura, às vezes desce aquele pedacinho a mais que enrosca aqui, ela, né, volta, e às vezes a criança volta tudo, cai no prato e põe na boca de novo e engole. Não é nojento, isso é natural, tá bom? Da criança fazer, então você fica tranquila aí, tá bom? Então, gente, bom, é isso, tá bom? Nosso papo de hoje, já tá na minha hora, chegou mais uma pergunta, minha bebê tem 6 meses, não está aceitando nada, nem abre a boca. Ai, meu Deus do céu. Claro que sim, Emerson. O leite, ele é inflamatório. Claro que sim. O leite, ele é totalmente inflamatório. Mas o seu leite, né, o leite materno que dá pro bebê é o melhor leite que você pode ter. Mas o leite de vaca, ele é inflamatório, a gente não precisa de leite, tá bom? Pra gente sobreviver. E o leite não faz parte dos 5 grupos alimentares, né? Não faz, né? O leite não, o leite é criação do homem, tá bom? Você tá falando de animais, né? Por que a gente tem canino, Emerson? Não é verdade? A gente come carne, nós somos feitos para comer carne, gente. Aí é opção sua querer ser só vegetariano, né? É bíblico. Deus fez a gente. Nós somos feitos para comer carne. Aí a sua opção, eu respeito você de não querer comer carne e ser vegetariano. Mas aí você ceifar o seu filho de receber a proteína, né? Deixa ele decidir quando ele crescer, se ele quer acompanhar a família, né? Tá bom? Essa é a minha opinião, beleza? Vamos lá. Minha bebê de 6 meses não está aceitando nada, não abre a boca. É natural, tá bom, Thaisa? Natural, 6 meses não conseguir abrir a boca às vezes para comer, porque é muito novo para ele, né? O que você tem que fazer? Senta junto, tá bom? Começa a ficar junto com a criança. Come você, põe na sua boca, mostra para ele que ele vai aprendendo por espelhamento. O que a criança faz? Ela não aprende, né, você falando, ela aprende de ver. Ver. Então, se ela não consegue ainda, você começa o quê? Senta sempre junto na refeição com a criança. E ela vai começar a olhar você e vai começar a entender o que está acontecendo e vai aceitar comer, tá bom? Devagar. 6 meses é natural. Às vezes a gente fica na expectativa da criança aceitar, né? Logo de cara. Mas é muito difícil a criança aceitar logo de cara. É um ou outro só. O normal mesmo é a criança ter dificuldade na hora que começa, não aceitar, achar estranho, cuspir. Isso é normal, faz parte. O que você não pode fazer é criar expectativas e olhar os outros bebês. Cada bebê tem a sua própria particularidade, tá bom? Gente, ó, chegou minha hora, amanhã a gente tá aqui 1h de novo, tá bom? Para responder as perguntas e ajudar vocês. A gente entra amanhã com a aula 2. Muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Quem não me segue lá, que todos os dias a gente traz aqui, né, assuntos sobre a alimentação da mamãe, a alimentação infantil, a introdução alimentar. Então a gente veio com dicas, o que está acontecendo aí no momento sobre a alimentação, né? Então a gente sempre traz aqui para vocês estarem atualizados. E de segunda e quarta a gente vem com introdução alimentar, tá bom? Para ensinar vocês aí. Então na quarta-feira a gente traz a introdução alimentar e amanhã a gente vem com alimentação saudável, tá bom? Então eu vou trazendo para vocês tudo de novo aí que tem, como que você pode ter uma alimentação mais saudável aí para sua vida, que vai refletir na alimentação do seu filho também, tá? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.